será que tem aí, Sara? Olha só, é um presente que Deus deu para nós. Olha só, o que tem aí? Quando Jesus, ele criou o mundo. Isso aí, perfeito. A criação do mundo foi um presente de Deus para nós? Um presente maravilhoso, não é verdade? Pode colocar a caixinha aqui. Muito bem, mas tem mais. Olha só. O que será que é esse aqui, Sofia? Abre aí, o que tem aí dentro? O que é isso? Não sei. Não sabe? Olha só. Eu coloquei aqui, eu vou mostrar para as pessoas grandes, tá bom? Olha só, gente grande, tem 2 pezinhos bem pequenininhos aqui. E eu coloquei esse aqui para simbolizar a vida. Deus soprou assim, ó. E aquele bonequinho de barro viveu, né? Deus nos deu o dom da vida. Que legal, é um presente maravilhoso? Maravilhoso. Agora vamos ver aqui. Vamos ver lá. Que presente será que é esse aqui? O que será que está escrito aí? Está escrito Feliz Sábado. O sábado é um presente de Deus para nós. Sim. É um presente para a gente ficar assim, mais pertinho de Jesus, né? E com a nossa família. Então, o sábado é um lindo presente, não é? Muito bem. Vocês podem botar as caixinhas do ladinho, tá bom? Agora, tem mais um presente aqui. Eu vou precisar de mais uma ajuda. Esse é pesado, Sara. O que será que é? Ai, ai, ai. O que é isso? É uma Bíblia. A Bíblia é um presente de Deus. Sim, quantas histórias maravilhosas. Vocês sabem que quando a gente compra um liquidificador, né, vem um manual do liquidificador, vem um caderninho, né? E a Bíblia é o manual da vida, vocês sabiam? Conta tudo, como é que tem que ser, como é que não pode ser. É bem legal, né? Então, a Bíblia é um presente? É um presente. Agora, esse presente aqui, esse é super especial. O que será que é? Eu vou pedir para vocês abrir junto esse presente, tá legal? Na verdade, eu coloquei só um pedacinho assim desse presente aqui dentro, porque ele é muito grande, ele não ia caber, deixa eu ver, nem dentro de um navio. Ele é um mega presente. O que será que é? O que é isso? O nascimento de Jesus. Olha só, as pessoas grandes nem precisam olhar aqui, elas podem olhar aqui, né? Olha só, quem nasceu hoje mesmo? Foi? Jesus, e Jesus foi um presente para nós? Porque se Jesus não tivesse nascido e crescido e morrido na cruz e ressuscitado, a gente não teria esperança da vida eterna, não é verdade? Foi um mega presente. Mas agora sim, ó. Então tá. Então, esse é alguns dos presentes. Mas a gente falou que hoje é aniversário de Jesus. Mas quando a gente vai num aniversário, é a gente que ganha presente? Ou a gente leva um presente para o aniversariante? Como é que é? A gente leva. Então, mas a gente ganhou presente, não ganhou? E nós vamos dar o que para Jesus, se ele é o aniversariante? A gente pode dar o presente de volta? Alguns a gente poderia, né? Eu tenho uma sugestão de um presente que a gente pode dar para Jesus. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O que vocês acham da gente dar? Não é balão. O nosso coração simbolizando a nossa vida. O que vocês acham de vocês dar a vida de vocês para Jesus? Será que é um presente que Jesus gostaria de ganhar? Eu acredito que sim. Pelo que eu li na Bíblia, eu acredito que Jesus é o presente que ele mais quer que a gente entregue toda a nossa vida para ele. O que vocês acham? Vamos dar o nosso coração para Jesus? Sim. Vamos? Então tá bom. Então agora,
Já que a gente vai dar o nosso coração, vamos fazer isso numa oração? Vamos? É só tu colocar. Então vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Então vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque tu nasceste como um bebê e cresceste para nos salvar. Querido Jesus, nós somos pequenos, mas nós queremos entregar o nosso pequeno coração, a nossa pequena vida, para que tu faça dela algo grande e importante. Querido Jesus, que muitas pessoas, através da nossa vida, possam te conhecer e estar lá no céu conosco. Muito obrigado pelo teu amor e feliz aniversário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até o próximo sábado e Feliz Natal. Provai e vede. História de hoje: a palmeira e o lodo. Esse é o pastor Rubens Soto Montaner, do distrito de Chañaral, da Missão Norte do Chile, iniciando um novo dia de trabalho. Os membros do seu distrito são muito receptivos e eles gostam muito de estudar a palavra de Deus, orar e compartilhar a sua fé. Este distrito é formado por 5 pequenas congregações muito distantes entre si. 4 delas em distintas cidades no deserto de Atacama e a outra na comuna de Taltal. Eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando pão. Irmão Júlio, esta passagem nos fala da confiança em Deus, porque Deus nunca vai abandonar os seus filhos. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor também o ama. Como pastor, eu também não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei que tipo de provações o Senhor vai trazer à minha vida, à sua ou à vida de qualquer um dos irmãos, mas eu sei que Ele está no controle de cada uma delas. Durante a noite, houve um alarme de inundação que possivelmente alcançaria a cidade de Chañaral, razão pela qual o pastor não dormiu na sua casa. Por volta das 6 da manhã, uma pequena corrente de água passou pela cidade sem causar danos maiores. E depois de algumas horas, o pastor voltou para a sua casa, onde não tinha ocorrido nenhum dano. Já em casa, o pastor revisou, entre outras coisas, a sua agenda, mas como estava muito cansado por ter passado a noite sem dormir, foi para o seu quarto para descansar. Logo deitou-se e dormiu. Poucas horas depois, enquanto o pastor dormia, houve uma grande enchente de uma magnitude sem precedentes. Ela chegou à cidade, destruindo tudo o que estava à sua frente. Cerca de 6 horas depois de ter começado a catástrofe, chegaram os helicópteros de resgate dos carabineiros do Chile e começaram a resgatar as pessoas que ficaram presas nos escombros e nos tetos das casas mais altas, que não foram cobertas pela inundação. De repente, um dos pilotos viu uma pessoa se movendo no meio da enchente, quase imperceptível a olho nu, pois estava totalmente coberto de lama, e tentaram resgatá-lo. Com muita dificuldade conseguiram posicionar o helicóptero no ar sobre as águas. O homem estava agarrado aos ramos de uma palmeira, totalmente submergida em lama, ficando impossibilitado para se amarrar a corda de resgate no corpo. Um dos socorristas desceu para amarrá-lo e subi-lo ao helicóptero. Eles tinham acabado de salvar ao pastor Rubens Soto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E segundo eles, essa foi a operação mais arriscada que realizaram nessa catástrofe. Queridos irmãos, esta foi a minha história. Eu não sei por que Deus quis salvar a minha vida, nem por que Deus permitiu que os outros morressem naquelas trágicas circunstâncias. Além disso,
Eu gostaria de agradecer a todos os irmãos de todo o país e de outros lugares também pelas suas doações solidárias que ajudaram a atenuar a dor das famílias que perderam tudo. Essas doações foram canalizadas através da ADRA, a nossa agência de ajuda humanitária, que sempre esteve perto das pessoas que sofreram. Foi incrível ver a igreja trabalhando pelo amor ao próximo. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Queridos, não vamos deixar que a frequência baixa dos membros, final do ano, muitas famílias aqui, elas são um pouco mais reservadas, né? A gente não tem tantos familiares assim, e a gente se sente mais sozinho, porque a nossa família espiritual vai longe visitar os seus familiares. Mas não vamos deixar que isso nos deixe desanimados, com a aparência um pouco cabisbaixa, não, né? Então vamos responder com alegria. Maranata? E nós iremos com ele. Que bom que vocês realmente responderam com alegria, para mostrar que a saudade é grande, mas nós temos aqui alguém que mata toda a nossa saudade, né? Que é o próprio Cristo, ou a pessoa de Deus também entre nós. Que bom que nós podemos contar com isso. Deus está em todos os lugares, até com aqueles que não puderam vir na casa de Deus hoje e nem visitar os seus familiares. Nós também estamos testando umas 500 coisas ali no som, né? Então hoje foi meio diferente, porque a gente sabe que aqui na igreja o som funciona bem, mas hoje a gente está remando ali. O tema da mensagem de hoje não poderia ser outra coisa a não ser o nascimento de Jesus, porque vocês sabem que o dia 25 de dezembro não acontece sempre no sábado. De vez em quando isso acontece. Então, já pensou se eu pregasse aqui sobre a morte de Jesus no dia 25 de dezembro? Seria um pouco interessante, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Capítulo 2. Eu vou ler outros versos, apesar de que meu sermão trazia apenas o verso 7. Mas do verso 1 até o verso 7, na verdade, é o subtítulo que diz o nascimento de Jesus Cristo. Então eu vou ler todo ele. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, eu trabalho num órgão que faz recenseamento. Só que a gente vai na casa da pessoa, a gente não faz ela ir em algum lugar não, né? A gente vai várias vezes se a gente não achar ela na primeira vez.
Mas naquela época, provavelmente havia uma pressão militar, que você seria punido se você não fosse você mesmo, né, se alistar. Eu ia gostar que fosse assim, porque o censo ia acontecer bem rapidinho, a gente ia acabar, o censo ia ter certeza que todo mundo foi, por medo, mas foram. Então, seria bem mais fácil. Ontem mesmo, eu assisti um filmezinho que a Lara gosta muito, que é A Estrela de Belém, né? Que conta uma história parecida com a história que nós vamos analisar hoje. Que, na verdade, nós vamos relembrar essa história. Vocês aqui na igreja, todo mundo sabe de cor essa história. Vocês não erram uma pergunta sobre essa história. Mas você já deve ter ouvido a história de um famoso jogador não, né? É tanto que não é famoso que eu não sei o nome. Mas o cara foi jogar lá no Belém do Pará, não sei se foi contra o Paysandu ou contra o Remo, mas ao dar a entrevista ele disse que estava feliz de estar na terra que Jesus nasceu. Bem, nós sabemos que Deus é brasileiro, mas Jesus não nasceu no Brasil, né? Então, não era bem dessa Belém do Pará que a Bíblia está falando. Vocês devem ter já sentido, alguns aqui, a alegria quando nasce um filho. Talvez você até estava na sala de cirurgia e você viu. Talvez você desmaiou, então não foi tão alegre assim. Mas é sempre um momento muito feliz, principalmente quando se é o primogênito. É a primeira vez. A segunda vez você já sabe como é. Eu só tenho uma filha, talvez não terei mais. Então, foi uma emoção muito grande ver a minha filha nascendo. Ao mesmo tempo que, além de uma emoção, é um momento muito peculiar. Você vê uma situação que não acontece todos os dias, você vê o seu filho de uma forma que ele não está todos os dias também. Ele sai meio que envolto numa espécie de líquido e ele tem uma coloração diferente. A Bíblia diz que antes de Jesus nascer, Nazaré não era tão perto assim de Belém para os padrões da época. Para os nossos padrões era pertinho, que a gente pode pegar um carro e ir, né? Mas para o padrão da época era 126 quilômetros. Eu nunca andei isso aí. E a Maria teve que fazer isso. Vocês já imaginaram uma grávida, já com 9 meses, andando, mesmo que fosse nas costas de um jumentinho, 126 quilômetros? Porque eu já montei em cavalo, isso tem uma coisa que é desconfortável, é o cavalo caminhar, literalmente aquilo ali não é confortável. Se eu tivesse tido essa experiência mais vezes, ou se eu tivesse criado um cavalo em casa, talvez um dia eu ainda tenha essa experiência, talvez eu teria me acostumado, eu teria descobrido como que se cavalga da maneira correta, e ia gostar do trotezinho, daquele balançar. Mas pensa, numa grávida, nem que tu se acostume não vai dar certo. Porque afinal de contas você tem uma vida dentro de você que está perfeitamente acomodada. Agora, se você vai passando aquele trote ali, não há nada que esteja perfeitamente acomodado que não se desacomode. Maria fez essa viagem de 126 quilômetros. Talvez essa viagem até apressou um pouquinho o nascimento de Jesus, né? Já pensou? 126 quilômetros, balançando. Será que não fica mais fácil da bolsa se romper? Quando eles chegaram em Belém, e o bom de ter assistido o filme ontem é isso, né? É que esse filme, muitos irmãos não iam concordar com ele, porque o burro fala. Bem, a gente sabe que tirando a jumenta de Balaão, né? Mas a história, provavelmente José e Maria, eu vou dizer provavelmente, porque eu já ouvi ela de algumas formas, mas a Bíblia não diz daquelas formas. Então eu vou dizer provavelmente, porque é o óbvio. Quando você chega num lugar e não tem lugar para se hospedar, você procura outro. Principalmente se você tiver tempo, né? A gente não sabe se Maria já estava com a bolsa rompida quando ela chegou na primeira hospedaria. Talvez não, então ela falou, vamos adiante. Mas eles bateram em algumas hospedarias. E por esse motivo de ter esse recenseamento, e Belém era uma cidade bem famosinha, né? Era a cidade de Davi. Então todas as hospedarias estavam cheias. Porque eu imagino que na época o turismo não era um negócio ainda. Então também a cidade não era cheia de hotel para receber visitantes o tempo todo. Ou será que as pessoas iam na cidade de Davi ver onde foi enterrado? Talvez, né? Existe o turismo religioso, que Israel era um país muito religioso. O que importa é que não havia lugar.
Todas estavam cheias de visita. Mas, pense pelo outro lado, se você fosse o dono de uma hospedaria, e você visse que não havia outro lugar, e passasse alguém, você ofereceria alguma coisa para essa pessoa? Faria um overbooking? Que algumas empresas de avião de vez em quando fazem. Foi muito educado da parte daquela pessoa, daquele dono daquela estrebaria, daquela hospedaria, oferecer a estrebaria para que eles dormissem ali. Aí você fala, não pode ter sido educado. Como você oferece o lugar que os animais... Mas ele sabia o frio que é no deserto, e é um lugar seco, durante a noite. Ele sabia que aquela mulher também estava perto ela não podia dormir desconfortavelmente. E ele sabia que há algum tipo de conforto na estrebaria. Eles tinham deixado ali feno no chão, o lugar estava um pouco quentinho. Então, assim, era melhor do que ficar do lado de fora, em algum lugar na rua. Então, foi realmente algo que foi de uma gentileza oferecer isso. Já viu a expressão, foi educado nas melhores estrebarias da França? É quando você é uma pessoa muito mal educada, só que você não quer dizer para ela que ela é mal educada. Então você fala que foi educado nas melhores estrebarias. Nós vemos aqui alguém que é educado e que ofereceu a estrebaria. Na estrebaria tinha privacidade. Você sabe que os animais não falam, né? Eles podem ver coisas, mas não têm a habilidade de fuxicar de você, ou de, sei lá, de invadir a sua privacidade. Era desconfortável? Podia ser. Talvez não tinha uma iluminação adequada, ou talvez tinha luzes do céu, né, direto. No filme mostra que tinha um buraco no teto, e a estrela que guiou os magos entrava bem naquele buraco, e era bem onde estava a manjedoura. Longe do lar e da família. Quão interessante é que as grávidas, normalmente, quando estão perto de dar à luz, elas procuram uma forma de ficar perto de um dos familiares. Normalmente é a mãe ou a sogra, né? Por quê? Porque essa pessoa vai ajudar ela naqueles momentos ali, de dificuldade, de uma coisa totalmente nova. Por exemplo, se é a mãe ou a sogra, significa que já teve um filho, então ela tem experiência naquilo. E eles estavam ali longe de qualquer dos familiares. Isabel, Zacarias, não estavam ali perto para ajudar. Como Isabel já era mãe de João Batista, mas eles não estavam ali. E eu fico imaginando José, tendo o seu primogênito, que nós já sabemos que José já sabia que ele não era o filho de Deus, que não havia sido José que fecundara Maria, mas ele tinha essas noções, ele sabia que era o filho de Deus e tal. Mas ele deve ter pensado assim, como eu vou ser agora uma parteira? Não sei se vocês sabem, mas provavelmente, eu não tenho certeza, eu sou o único secretário de clube de desbravador na associação inteira. Todos os outros são secretárias. Porque algumas profissões foram feitas para as mulheres. E você nunca ouviu falar da expressão parteiro. É sempre parteira, né? Então é uma profissão também que era só para as mulheres. Mas está lá José, vendo no futuro bem próximo dele, que ele seria uma das primeiras parteiras que Israel já viu. Então ele adaptou ali sua manjedoura, deixou ela pronta para ser um berço. Provavelmente ele usou feno, usou ali as roupas que eles traziam também, né? Porque na época o pessoal, a roupa e um lençol era a mesma coisa. Maria não reclamou, e eu acredito que Maria não reclamou a gravidez inteira, porque você está sabendo que você está carregando ali um Deus dentro do seu ventre. Se você não reclama nem de carregar os filhos que depois vão te dar um trabalho danado, e nós sabemos que Jesus deu pouco trabalho para Maria, mas ela não estava ali reclamando, não havia espaço para isso. E não há espaço para isso quando nós viemos ao mundo. Não tinha como eu reclamar do dia que eu descobri que a Lara ia nascer, que eu tinha que ir daqui a Portela, chegar lá em cima da hora e tal, ir de táxi, essas coisas, tudo. Por quê? Porque estava algo muito grande para acontecer. E José e Maria, pelo menos eles dois tinham noção disso. Que algo muito grande estava acontecendo. Mas, aparentemente, Jesus era um bebê como outro qualquer. Como eu disse antes, também Jesus nasceu da mesma forma.
uma corzinha meio roxa, parece que não estava respirando direito, essas coisas assim. Depois de tirar aquele líquido, de desentupir as vias, eu acho que nasais, sei lá como é que fala, ele deve ter chorado a sua primeira vez como qualquer outro bebê. Jesus, como homem, ele não era diferente de nenhum de nós. Ele nasceu da mesma forma e um pouquinho mais difícil. É aquela famosa história, quando os magos foram perguntar para Herodes onde é que estava o rei, é porque eles pensavam que o rei da época ia saber. E você sabe que o rei da época não fica sabendo de todo quanto é bebê que nasce lá, nem no hospital, quanto mais na estrebaria. O rei da época só fica sabendo que um bebê vai nascer quando ele espera que esse bebê nasça. E se um rei espera que um bebê nasça, esse bebê vai nascer com todas as glórias e honras que um rei merece. Então, Jesus estava nascendo, e muitos dos que o esperavam não conseguiam entender como é que ele estava nascendo daquela maneira. E a vida toda de Jesus não pode ser entendida sob o nosso ponto de vista. Você não entende nem o nascimento nem a morte de Jesus. É o rei do universo. E ele foi amamentado pela primeira vez. Talvez Jesus viu que havia luz, e eu não, obviamente que eu não lembro como eu era quando eu era bebezinho, quando eu nasci, mas deve ser horroroso você ver a luz pela primeira vez. Porque deve ser parecido com quando você tem conjuntivite, que você não quer fechar o olho nem abrir. Você não sabe o que você quer fazer. É horroroso. Mas, após aquele primeiro momento, quando Maria, quem sabe, pôde amamentar, pôde abraçar Jesus, pôde saber que ele estava batendo seu coraçãozinho. Esse cara estava amamentando também, estava com certeza, né? Mas ali, após isso, quando ele dorme pela primeira vez, provavelmente Maria e José devem ter parado para pensar. Tudo aquilo que nos meses anteriores tinha se planejado, todos aqueles fatos que não acontecem todos os dias na vida de qualquer pessoa, que aconteceu na vida deles, quando os dois receberam uma mensagem de Deus, primeiro Maria para saber que teria a missão de carregar o Filho de Deus no seu ventre, depois José para saber que aquele filho era de Deus e que ele devia aceitar Maria. Nesse momento eles param e devem ter parado e ficado pensando, caramba, era para ser assim? Tá aí, o Filho de Deus acabou de nascer, mas tá aqui, tem um monte de bicho em volta, esse berço aqui, né, é o berço mais estranho que nós já vimos, se pudesse chamar de um ninho de galinha, poderia chamar também, mas nós sabemos que isso é um fato, é uma verdade, nós confiamos no Deus que nós ouvimos, e nós estamos felizes por ter nascido Jesus. Por isso, esse fato ter acontecido naquele momento. E eu te digo com toda certeza, nós gostamos de dizer que no lugar das pessoas nós faríamos diferente. Mas será que se nós não fôssemos nem Maria nem José, nós reconheceríamos que o Filho de Deus estava nascendo? O mundo inteiro continuou sua vida normal. E o mundo inteiro continua sua vida normal, não importa o que aconteça, meus queridos. Só existe um momento que o mundo inteiro vai ter que parar. É quando ele voltar, que daí todo olho verá e acabou. Todo mundo vai ter que prestar atenção. Por quê? Porque por enquanto nós podemos duvidar de Jesus. Ah, nasceu aí um bebê. Mas ele é igual a todo mundo. Chora do mesmo jeito. Por que ele é especial? Ah, morreu esse homem na cruz. Oh, mas aqui no Império Romano nós já temos tradição de matar gente na cruz. Todo mundo, tudo quanto é criminoso morre na cruz. Por que esse é especial? Por que agora eu vou confiar em alguém que morreu na cruz, quando na verdade a maioria dos que morriam na cruz eram as pessoas em quem você não podia confiar? O mundo está disposto o tempo todo a não perceber as coisas que acontecem no mundo espiritual. E não, o nascimento de Jesus não era o que ia mudar isso. Então as pessoas continuaram como se nada tivesse acontecido. Jesus é um bebê pequeno, como qualquer outro. Talvez ele não foi igual a alguns dos nossos filhos que nasceram enormes, deram trabalho, pesava demais na barriga, chutava, fazia um monte de coisa. E eu fico pensando, e essa é a ótica do filme, né? A Estrela de Belém, a ótica é dos animais.
O burrinho ele queria fazer parte de uma comitiva real. Só que na comitiva real não iam os burros, iam os cavalos, né? Marchador, sei lá, as mangas largas que eles falam, né? Eram os cavalos bonitos, aquelas coisas assim que era imponente. Tu já carregou um rei em cima de um burrinho bem pequenininho? Não tinha. Mas aquele burrinho foi um sortudo, porque ele não carregou o rei qualquer por aí, o rei de tal lugar. Ele carregou o rei dos reis. Só que ele só descobriu isso no final, né? E esse é o problema do mundo inteiro. É que a gente só descobre as coisas no final. Durante o momento a gente não sabe de nada. E a gente fica falando, o que eu estou fazendo aqui? Por que tem que ser eu carregar essa mulher grávida? Por que tem que ser eu que vou ficar aqui presenciar uma cena dessa? Quando os animais normalmente não presenciam o nascimento de seus filhos, a menos que você seja a mãe. Algumas pessoas sabiam. Por que algumas pessoas sabiam? Talvez porque Deus quisesse testemunhas, ou porque essas pessoas estavam preparadas para testemunhar também. A Bíblia diz que os anjos contaram aos pastores, e que os magos viram a estrela e seguiram ela. Tirando essas pessoas, e eu posso afirmar com certeza que agora Herodes também sabia, só que Herodes não acreditava que ele era um rei no sentido espiritual da coisa. Então ele mandou perseguir. Mas algumas pessoas chegaram, deram presentes para Jesus, e presentes muito bons para a época, né? Presentes de um verdadeiro rei. O bom é que Deus, por mais que ele faça as coisas de uma forma que nós não entendamos, ele dá as provas que nós precisamos para crer na verdade. Você pode não ser aquela pessoa que daqui a alguns anos estará no céu, vivendo o milênio, tudo aquilo que Deus prometeu na palavra dele. Mas você pode olhar para si mesmo e dizer, não parece que eu vou chegar lá. Mas Deus dá provas de que ele existe, de que aquilo pode acontecer. Deus, ele deu prova de que Jesus era alguém especial. Maria e José não tinham motivo para duvidar, porque eles poderiam pensar, como que esses magos, que nem são judeus, e o sentimento judaísta de é só nós que vamos ter o Messias, e como que eles sabem disso? E vieram parar bem aqui. Você sabe que na época não existia GPS, né? Hoje seria a coisa mais comum se alguém falasse, marquei isso aqui no GPS, cheguei na frente da sua casa. Você ia dizer, tá bom, realmente existe GPS, está acontecendo. Mas na época de Jesus, você nunca adivinharia que alguém ia numa estrebaria homenagear um menino que nasceu e que, tirando os pais, ninguém mais sabia quem ele era. Então isso foi talvez uma forma de confortar José e Maria, de dizer assim, acreditem, eu não guardei esse segredo só para mim, não é só eu que vou saber a vida toda. O mundo vai saber um dia que esse bebê é o Filho de Deus. Os pastores também não tinham motivo para sair de madrugada do lugar onde estavam, das suas ovelhas, porque eu imagino que eles não levaram as ovelhas juntos dentro de Belém, e ir lá ver essa criança que nasceu. Ao mesmo tempo que os magos eram pessoas distintas, socialmente falando, e trouxeram presentes distintos também, presentes de um rei, pessoas humildes como os pastores, também estavam ali para presenciar o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu acredito que não era ali só para ver que o rei nasceu, era para mostrar que Deus estava agindo, que ele provinha realmente do Pai, de Deus. Isso aconteceu, meus queridos, durante a noite. O mundo estava dormindo, mas eu não sei se vocês sabem, o mundo dorme até de dia. Vocês sabem que, espiritualmente falando, o mundo anda dormindo já há muito tempo. O mundo estava dormindo quando Noé pregava na arca, quando ele chamava as pessoas ao arrependimento. O mundo vai estar dormindo quando chegar o momento de Jesus voltar, mas ele vai acordar na hora de ver que Jesus está voltando. Só que o nosso dever hoje é acordar antes do mundo, não esperar o mundo acordar para ver que Jesus já nasceu, que Jesus já morreu, já nos salvou e já nos ofereceu essa salvação de graça.
Você acordaria que horas da madrugada se soubesse que algo importante ia acontecer? Principalmente se fosse algo importante que você quer. Não é tipo assim, vou acordar para ver o plantão da Globo dizendo que começou uma guerra. Não é isso. Vou acordar porque amanhã um familiar meu que não vejo há 20, 30 anos vai aparecer aqui. Você acorda, e isso não é tão grande coisa assim. Eu acordaria se eu fosse ganhar um presente, sei lá que hora da manhã. Aliás, eu nem dormiria, porque nós temos hoje no mundo esse problema de ansiedade, né? Eu, ano passado, fui para Rondônia, e não é nada mais que dirigir, quantos dias para chegar lá? Só que eu estava tão nervoso que eu pouco dormi na noite. Eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo, comecei a viagem muito cedo também, porque não ia ficar acordado. Nós estamos sempre esperando alguma coisa, e quando a coisa promete vir, a gente não consegue se segurar. Mas as coisas espirituais, as coisas que influenciam nossa salvação, como nós não as vemos, nós estamos sempre dormindo. Sabe que o dia que as pessoas mais dormem, os adventistas, talvez é o domingo, mas provavelmente é o sábado, tá? Porque graças a Deus nós não precisamos trabalhar 6 dias na semana, né? Que a Bíblia diz, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Só que nós estamos numa vida acomodada do estilo de vida ocidental, que nós trabalhamos 5 dias na semana. Então nós temos o domingo também, que acorda bem tarde. Mas você já percebeu que Davi fala, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas provavelmente o nosso verso seria: alegrei-me quando me disseram vai ao trabalho, se matar trabalhando. Por quê? Porque nos dias de trabalho nós acordamos. A parte do alegrei-me, não sei se é verdade. Mas no dia de sábado nós temos uma dificuldade de abandonar nossos lençóis. Parece que no dia anterior a gente coloca um pouco de velcro ou cola, né? É tão difícil acordar nesse momento. A Bíblia fala de pouquíssimas pessoas que estavam esperando Jesus nascer. E não eram só esses aqui, né? Porque na verdade os magos receberam a notícia ali provavelmente dias antes e vieram de longe. E os pastores receberam a notícia na noite que Jesus nasceu. Mas a Bíblia conta a história depois de 2 pessoas, eu não vou lembrar o nome das duas, mas uma era uma mulher chamada Ana, né? Que eles esperavam há muito tempo Jesus nascer. E o mais interessante, eles esperavam que nascesse na época deles. Teve um deles que falou: agora eu posso morrer, porque eu já vi o Salvador. Sinceramente, né? Se nós víssemos realmente Deus, o nosso Salvador, eu acho que nós mesmos diríamos para nós: podemos morrer agora. Porque dificilmente nós não seríamos completamente transformados naquele momento. Dificilmente a minha vida não teria totalmente um novo sentido. Então, eu diria que talvez pudesse morrer de forma tranquila, né? Um soninho, estava bom. Mas é um fato você esperar a vida toda. Hoje nós estamos esperando, meus queridos. Não é mais Jesus nascer. E também não é Jesus morrer, porque a gente sabe que ninguém esperou Jesus morrer, né? Os discípulos até queriam matar o soldado romano, que não era para matar Jesus. Mas nós estamos esperando ele voltar. E nós não podemos estar dormindo nesse momento. Espiritualmente, meus queridos, nós temos que estar bem acordados, bem atentos. Na verdade, quando nós estamos dormindo fisicamente, é o momento em que a nossa vida espiritual não muda muito. Por exemplo, você não peca enquanto dorme. Você não maltrata ou nem faz o bem também enquanto dorme. Mas, quando nós estamos com os nossos olhos abertos, é aí que nós precisamos estar acordados e não dormindo. Porque às vezes a gente acha que está com o olho aberto e está acordado, mas não está. Né? Está fechando os olhos para tudo que está acontecendo no mundo. Aquele que nasceu está voltando agora. É a volta que nós esperamos, não é mais o nascimento. Então nós temos que estar prontos, tá? Nós temos que fazê-lo nascer em nossos corações. Essa frase, ela é meio assim, propaganda, né, de Natal, aqueles clichês, aqueles bordão. Ah, que Jesus nasce em nossos corações todos os dias. Meus queridos, ao contrário da história de Jesus e Nicodemos, não é nascer no sentido de, como Nicodemos falou, né? Como que eu posso voltar no ventre e nascer? Não,
Não é isso. Jesus fisicamente não vai nascer de novo. Mas o caráter de Jesus, ele pode nascer na nossa vida. Você já viu a expressão nova criatura? Que a Bíblia também fala. A expressão nova criatura não significa que você renasce fisicamente. Significa que você muda seus hábitos, muda sua vida. Não existe na Bíblia um exemplo mais digno de ser seguido do que o exemplo de Jesus Cristo. E ao contrário da maioria dos personagens, nós temos boa parte da história de Jesus ali. Nós temos 4 livros que contam a história de Jesus. Então ele pode nascer, porque nós vamos saber como é ele. E nós vamos poder viver Jesus dentro de nós a cada dia. Mas antes de viver, né, que ele nasça. E que nós possamos deixar que ele nasça todos os dias, não no sentido que todos os dias você vai cair e ter que refazer o caráter de Cristo, mas no sentido de que todos os dias você renova um compromisso de seguir o seu exemplo. Você sabe que muitos casais seguem a vida toda fiel um ao outro. Não existe esse negócio de ficar caindo e levantando. Mas você sabe que às vezes eles renovam seus votos. Por quê? Não é por mudar os hábitos novamente, mas por renovar os motivos que te fazem continuar naqueles hábitos, naquele estilo de vida. Então nós temos que deixar Jesus nascer em nossa vida todos os dias, não porque nós temos que todos os dias fazer coisas que o desagradem, mas porque nós temos que todos os dias lembrar por que ele veio. O que os atos, a forma de agir de Jesus pode mudar na nossa vida. Então todos os dias relembrar isso. Então nós não vamos precisar, de uma vez por ano, lembrar que Jesus nasceu. E daí ficar emocionado, assistir um filme, né? No dia de sábado a gente assiste a Estrela de Belém. Mas no resto dos dias a gente devora os filmes de Natal da Netflix e não fala nada sobre Jesus, né? É interessante, ontem eu fui pesquisar, vou colocar só a palavra Natal. Cara, não tem filme que conta a história do nascimento de Jesus. Tem um monte de filme que conta sobre árvore de Natal, Papai Noel, rena, cartão de Natal, bolacha de Natal, tem filme para tudo. Só não tem filme que fala sobre o nascimento de Jesus. O que tinha era sobre os bichos que carregou Jesus nas costas, mas pelo menos ele tinha um contexto correto. O Jesus das Escrituras precisa nascer em nosso coração, tá? Não passa lá na Netflix assistindo um monte de filme lá, aí quando pensa que não, o Natal vai nascer todo dia na sua vida, só que vai virar em comer um monte de bolacha de Natal, tem filme de Natal que fala até de traição, tem um monte de coisa. A Bíblia tem a história do Natal. E você só precisa disso. Você não precisa de mais nada. Não estou dizendo que você não pode ver, né, aproveitar os entretenimentos, mas deixe que entre no seu coração só isso aqui. Se você não conseguir segurar algo que está batendo na portinha do seu coração, então joga essa coisa bem longe para ela parar de bater. Então deixa apenas essa história aqui entrar aí no seu coração. Eu vou tentar cantar um louvor e depois dele a gente pode orar. Hoje a mensagem ia ser bem resumida, né? Consegue colocar aí, Roberto? Quem chora é Jesus, menino tão comum, e o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os governantes? Por que não há celebração? O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os que esperavam? Por que não vem render louvor? Renasceu a esperança
Naquela noite azul, tão cheia de amor, alguns pastores vêm trazer louvor, e magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu, o Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu, o céu chorou de alegria, o universo emudeceu, o Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. Sabem que o Campori me fez um mal para a voz, mas essa música também provou que muita coisa está se recuperando. Vamos nos colocar de pé e falar com Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque todas as coisas que o Senhor tem prometido à humanidade através da figura do Teu Filho Jesus Cristo, muitas delas já se cumpriram. Ele já nasceu, Ele já se entregou por nós. E nós temos certeza que um dia Ele estará voltando. Nós queremos estar acordados, Senhor. Pode ser meia-noite na história desse mundo, mas nós estaremos acordados. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando cada um de nós nesse dia, mas que esse seja apenas mais um dia em que buscamos seguir o exemplo que o Teu Filho tem deixado para nós. Que não seja apenas um único dia no ano em que voltamos para o nascimento de Jesus Cristo, mas que seja apenas mais um, onde todos os dias nós estaremos buscando aprender mais com o exemplo que Ele tem nos deixado. Suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.